Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado. Sr. Ministro, muitos portugueses têm dúvidas sobre se faz sentido intervir na TAP. Se faz sentido meter dinheiro público, impostos dos contribuintes, ao serviço de algo que é mal gerido, incapaz de se reformar, que quase sempre deu prejuízos e que já antes da pandemia, segundo o Sr. Ministro tinha assinalado, tinha gravíssimos problemas, sabendo nós que o passivo aumentou até 5 mil milhões de euros e a empresa encontra-se em situação de falência técnica. E eu compreendo essas objeções dos portugueses, Sr. Ministro, por muitas razões. Uma delas, e não a menor, é a circunstância de se ter dito aos portugueses, a quando do processo de reprivatização da TAP, entre apertos de mãos e conferências de imprensa, que a TAP estava de novo nas mãos do povo. Naquilo que o Sr. Ministro disse aqui na outra audição, a música apresentada, a música que tocava, era outra. Que quem estabelecia as orientações fundamentais era o Estado e com essa operação se tinha encontrado um novo equilíbrio, abrindo uma nova era para a TAP. Isso foi o que foi dito pelo Governo e, aliás, o Governo, a quando das objeções que foram do Tribunal de Contas a respeito da eficiência do processo de aquisição da maioria do capital social por parte do Estado, assumiu ipsis verbis. O processo permitiu assegurar ao Estado um papel fulcral, na qualidade de maior acionista, designadamente na monitorização efetiva dos atos de gestão diária, zelando pelo cumprimento do plano de negócios. Ora, Sr. Ministro, mas então, se o Sr. Ministro já disse aqui da outra vez que a gestão é um desastre, que antes da pandemia já era absolutamente necessário intervir de forma a assegurar injeção de capital na TAP, sob pena da empresa falir, se os prejuízos se acumulavam e se o Governo tinha a maioria do capital social e tinha garantido ao Tribunal de Contas que assumia um papel central nas opções fundamentais da TAP, porquê é que isso foi assim, Sr. Ministro? E eu sei porque é que foi assim. E o Sr. Ministro também sabe. É que isso foi assim porque foi montado uma operação de cosmética que, no fundo, foi uma grande farsa, um embuste gigantesco, porque o Estado nunca mandou rigorosamente nada na TAP e não mandou porque não quis, porque o Governo contentou-se com a aparência e fez um acordo parasocial que o impedia de intervir, basicamente excluindo o Estado, e também uma delegação de competências na Comissão Executiva que fazia desaparecer qualquer vestígio de controle por parte do Estado, seja do ponto de vista da monitorização diária, seja do ponto de vista das opções de gestão que o Governo tinha assegurado aos portugueses, que era fundamental. E, portanto, quando se vem dizer, e quando o Governo vem dizer que a TAP se espalhou ao comprido, que isto é uma tragédia, que o problema era prévio e que agora é mais agudo, e todos compreendemos, é mais agudo aqui e é mais agudo em todas as companhias aéreas, no fundo o que o Governo está a fazer é apontar à sua própria cabeça, apontar a si próprio, porque confessa dessa forma que o modelo que construiu é um modelo falhado e que o único propósito que estava inscrito nesse modelo era um número político que traduz um conjunto vazio com uma gestão opaca, sem partilha clara de responsabilidades e em que os portugueses, obviamente, desconfiam porque isto lhes causa as maiores perplexidades e incertezas. E o modelo falha também porque o modelo tem os incentivos errados, Sr. Ministro. E quais é que são os incentivos? No fim de contas, os privados têm a minoria do capital social e a minoria dos lucros, mas são eles que têm a gestão a 100%. Portanto, há aqui um princípio que é muito simples. Se eles têm uma parte reduzida dos lucros e têm a gestão a 100%, eles vão aumentar os riscos que a empresa vai correr. E, portanto, talvez seja por isso que, não obstante ter-se verificado aqui um aumento de 11 milhões de passageiros para 17 milhões, um rejuvenescimento da frota, que era uma frota completamente caduca, sem investimento e que felizmente se modernizou. Um número de aeroportos de destino que antes não estavam previstos, um número de voos e um aumento de receita. Ainda assim, aquilo que se veio a verificar foi que a dívida explodiu de tal maneira que o Governo entende que todo este processo, que tem estes ganhos particulares, ainda assim é insustentável porque foi conseguido
à custa de incentivos perversos que conduziram ao aumento exponencial da dívida e pôr a situação da empresa numa situação completamente ou perto da irreversibilidade. No fundo é isso que o Governo nos diz aqui. E quando o Governo nos diz aqui, se este não é o nosso entendimento e se este modelo não falhou, então que o Governo nos venha explicar qual a razão, se tinha estes mecanismos para fazer a monitorização efetiva e se tinha os mecanismos adequados dentro das opções que fez e do acordo que fez com o privado a quando da aquisição da maioria do capital social, por carga d'água é que não interveio antes e deixou que esta dívida se viesse a acumular com prejuízos em 2018 na ordem dos 118 milhões de euros, em 2019 nos 105 milhões de euros, estando tudo completamente descontrolado e agora os portugueses provavelmente ainda têm que fazer um esforço muito maior do que aquele que estava previsto que viessem a fazer se o modelo que o Governo assumiu fosse fielmente cumprido como o Governo garantiu aos portugueses e em particular ao Tribunal de Contas. Isto é uma questão fundamental. Se nós não percebemos isto, não percebemos rigorosamente nada e sobretudo não percebemos quais é que são as linhas fundamentais para uma intervenção futura. Vamos lá ver uma coisa. Está visto que o Governo não tem uma relação de confiança com o parceiro privado. O Sr. Ministro, na outra audição, foi absolutamente categórico a esse respeito. Não podia ser mais cáustico a respeito da ação do parceiro privado, de alguma forma até deixando alusões à boa-fé do parceiro privado e à forma como ele se comportou na TAP. Então, se assim é, eu gostava que o Sr. Ministro me dissesse 2 ou 3 coisas. Primeiro, como é que o Governo admite, e o Sr. Ministro disse aqui, e admitia que o parceiro privado pudesse acompanhar um eventual aumento de capital. Levantou essa possibilidade. Mas a questão que eu lhe pergunto é a seguinte: então, se o parceiro privado é tão mau, e se o parceiro privado não tem condições para assegurar a gestão da empresa, como é que o Governo admite que haja esse aumento de capital mantendo intocada uma relação de forças? Porque se houver um aumento de capital, e se o parceiro, seja através dos créditos ou através de dinheiro, ou através das suas disponibilidades financeiras, acompanhar esse aumento de capital, então seguramente não temos uma alteração do acordo parasocial, não tendo uma alteração do acordo parasocial, seguramente que não temos nenhuma influência maior do Estado para atenuar esses riscos que já são reconhecidos e que são o retrato fiel do falhanço do modelo do Governo. Portanto, vamos lá ver como nos entendemos. É que o Sr. Ministro tem que dizer quais é que são as opções que estão em cima da mesa à luz da interpretação dos factos do Sr. Ministro. E essa não nos parece ser uma delas, porque se retrata de forma tão sinistra a gestão privada, então ninguém inteligente vai meter dinheiro na TAP exatamente nos mesmos termos para correr exatamente os mesmos riscos e obter exatamente os mesmos resultados. Mas há outra questão que eu quero levantar, que para nós também é muito importante. Sr. Ministro, a TAP não tem tido uma boa cobertura geográfica. O próprio Primeiro-Ministro assinalou isso no debate quinzenal, quando o Presidente do Partido Social Democrata, o deputado Rui Rio, levantou a questão, veio dizer o aeroporto do Porto está subutilizado. Eu, por exemplo, acrescento, nós precisamos para a recuperação de ter muita vitalidade na área das exportações. E as exportações são indústrias a norte e turismo a sul. Por exemplo, o aeroporto de Faro é um aeroporto que é largamente ignorado pela TAP, seja com gestão pública, com gestão privada, de uma forma ou de outra. E, portanto, se dizem, bom, vamos meter dinheiro... Muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta que se faz é aqueles cidadãos de norte a sul do país que vão contribuir para entrar dinheiro na TAP vão ser melhores defendidos, vão ser salvaguardados? Quanto dinheiro é que é necessário colocar na TAP para fazer essa operação? E essa operação é uma operação de natureza transitória ou uma posição estrutural que revê os princípios fundamentais e que isso sim liberta os portugueses de compromissos futuros, porque esta história, ano após ano, é uma coisa que é muito nefasta para o país. Muito obrigado. Muito obrigado.